De volta aqui com o nosso SBT Notícias, falamos sobre a primeira corrida que estará sendo realizada pelo Sicredi, a Corrida da Cooperação. E essa corrida realmente vem em ajuda ao nosso município, que está se despontando nas corridas de rua. Aconteceu pela Life, realização pela AAPB da nossa cidade, em comemoração ao aniversário, e agora mais uma corrida que, além de trazer os corredores, os atletas aqui da nossa cidade, também estará recebendo atletas de todas as cidades circunvizinhas para deixar ainda mais gostoso esse evento que reúne solidariedade e também saúde. Falando em reunir, em trazer benefícios, vamos falar da Facider. A Facider, hoje é dia de Facider, hoje é o dia do quadro Facider Responde aqui no nosso SBT Notícias. E hoje eu recebo a Carla aqui no nosso jornalismo. Bom dia, seja bem-vinda. O microfone pertinho, por favor. Bom dia, obrigada. Hoje nós vamos falar sobre descartes de materiais eletrônicos. É um assunto que realmente chama a atenção porque existem muitas dúvidas como fazer para fazer o descarte desse material de forma correta. Bom, na parte da administração, do estudo da administração, já ouviu falar em retrologística. O que é retrologística? Pois é, a retrologística nada mais é do que uma determinada empresa, ela se predispõe a fazer a coleta desses materiais. Vamos supor assim, um supermercado, nós temos essas lâmpadas, que são substâncias químicas, contêm substâncias químicas, que não devem ser descartadas dentro da lixeira e depois que vai para o aterro sanitário. Então, vamos supor assim, uma determinada empresa, pode ser um supermercado, pode ser uma loja, dispõe a colocar uma caixa de coleta. Então, as pessoas vão lá e colocam. E uma outra empresa terceirizada, então, ela vai lá, recolhe aquela caixa e leva do destino correto dela. A mesma coisa acontece, vamos supor assim, com notebooks que não funcionam mais, com baterias de telefone, no caso aí a própria empresa, pode ser a empresa operadora, ela tem essas caixas de coleta que é dado o destino correto deles. E o porquê de tudo isso, Todo material eletrônico, ele contém uma quantidade de chumbo e mercúrio, que são maléficos ao meio ambiente. Ao meio ambiente. Principalmente, quando eles são colocados em aterros sanitários, ocorre que o solo absorve, que aquilo ali vai se dissolvendo, o solo absorve aquilo ali e contamina o lençol freático. Então, na verdade, ocorre um impacto ambiental que não é visto aos nossos olhos. Por quê? Porque esse impacto vai ocorrer abaixo do solo. É muito mais perigoso do que o descarte comum de qualquer outro material, seja ele orgânico ou também reciclável. Com certeza, exatamente, principalmente pela contaminação do mercúrio. Aí algumas pessoas, tenho certeza, lá em casa estão me perguntando assim, Priscila, e as baterias, pilhas, que estão em controles de televisão, controles remotos, controles de ar-condicionados? É o mesmo sistema. Uma loja, uma empresa, uma microempresa, um supermercado, se predispõe aqui, vou colocar caixas de coleta de pilha. As pilhas da lanterna ficam lá anos, Antigamente a gente volta e meia caía a luz, a gente usava a lanterna. Hoje, lá de vez em quando que surge a utilidade da lanterna, mas as pilhas permanecem lá. Então, o que fazer com aquela pilha? Então, assim, tem um determinado local, faz a coleta, e aí uma outra empresa vai fazer o quê? A retrologística vai pegar aquele material e vai levar para uma outra empresa que vai dar o descarte correto. Ou pode ser, a pilha ela não tem a reciclagem, mas digamos assim, notebooks, computadores, televisões, tem reciclagens, tem empresas que fazem reciclagem desse material e transformam em outros produtos. Isso é importante, a gente ter esse cuidado, a gente ter essa prevenção com o meio ambiente. Com certeza, porque na verdade a gente não está destruindo o meio ambiente, a gente está nos autodestruindo. Com certeza, no momento em que a gente vai beber uma água, já que esse mercúrio, que de forma natural não faz mal, mas já comercializada, já industrializada, ela volta na natureza, tornando a nossa água, de certa forma, ácida, o nosso solo. Exatamente.
Exatamente, ele vai se tornar um solo praticamente não mais fértil, né? Porque pode dizer assim, mas é uma bateria, digo assim, é uma bateria para mim, mas quantas outras baterias estão sendo descartadas? Hoje em dia, só no Brasil, nós somos milhares de pessoas, no mundo inteiro, bilhões de pessoas, então imagina uma situação dessas, né? E hoje em dia, segundo as informações, né, segundo os censos, as pesquisas, o brasileiro não tem um celular. O brasileiro tem diversos aparelhos. Então vamos colocar que uma família de 4 pessoas tem 4 celulares, mais notebooks, mais computadores de mesa. Vem mais tablet, vem computador de mesa, vem aquela televisão que não se usa mais, que ela está lá jogadinha num canto, que vai acabar dentro do lixão ou jogado na calçada, né? Que não é o uso correto. Por quê? Nós temos que pensar também nos catadores, né? Quando a gente larga esses materiais eletroeletrônicos no lixo, que vão para o aterro sanitário, prejudica também os próprios catadores que vivem daquele imóvel ali, de coleta de materiais de reciclagem. Vamos supor, uma televisão tem vidro, quebrou o vidro, pode machucar uma pessoa. É muito válido lembrar que nós, na sexta-feira passada, estivemos acompanhando a vida do trabalhador que trabalha na reciclagem e sempre o alerta de tomar cuidados com vidros e principalmente agora com materiais eletroeletrônicos, que além do perigo do corte, também possuem substâncias tóxicas. Totalmente tóxicas, né? Ainda mais o mercúrio, que é facilmente absorvido pela pele. Olha, gente, tem que tomar muito cuidado e atenção. Na hora de fazer o descarte dos seus materiais eletroeletrônicos, procure. Aqui na nossa cidade tem algum ponto? É conhecedora de ponto de descarte? Eu não vi nenhum ponto de descarte. Né? Tipo assim, que é uma coisa assim, que eu quando saio procuro analisar bastante. Mas até o momento não vi nem assim um ponto de descarte, que eu posso descartar minhas baterias, que eu posso fazer das minhas lâmpadas queimadas, né? Até agora eu não vi nenhum ponto de descarte. E para os comerciantes que queiram trazer esse cuidado com o meio ambiente, que queiram implantar, como que tem alguma forma de ser feito? Tem que fazer alguma carta, solicitação? Não, na verdade assim, existem empresas que fazem esse trabalho. Então, o correto seria o quê? Uma determinada empresa aqui de Colíder entrar em contato com essas outras empresas, né? Porque não é especificamente, é a Samsung que vai vir recolher. Não é a Samsung, não é a Philips, né? É uma empresa terceirizada que ela faz essa coleta quando chega no destino dela, quando chega na empresa dela. Então, ela vai separar o que cabe a quem. Entendeu? Aí vai fazer o descarte, vai reencaminhar para essas empresas. Ou para umas outras empresas que fazem o quê? A trituração do material, e a partir dessa trituração do material separa o que é lixo, o que é nocivo, o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado. E a partir dali, então, ele faz um outro produto, faz uma nova produção. É importante, então, trazer esse projeto para a Colíder, visto que hoje nós não somos mais uma pequena cidade. Já estamos nos aparecendo, né? Podemos usar esse termo, estamos se destacando a estado, já somos praticamente 50 mil habitantes. É bastante gente já. É importante a empresa trazer, alguma empresa aqui de Colíder trazer. E tendo alguma dúvida, a empresa que se disponibilizar pode procurar a senhora? Pode. Para tirar as dúvidas? Pode, né? Com certeza. Aí eu falo que a Facider sempre está pensando no melhor para a Colíder, então você, empresário, que se disponibiliza a fazer essa coleta de lâmpadas, coleta também de pilhas, baterias, computadores, tablets, qualquer eletroeletrônico que está sendo descartado, não tem mais uso, pode procurar a Facider, pode entrar em contato aqui conosco também do nosso SBT Notícias, que nós estaremos passando sua reivindicação a Carla, ao Ives, ao Sérgio, a todos os responsáveis pela Facider. Carla, agradeço a sua participação, por esclarecer as dúvidas aqui com a Líder. Mais alguma coisa a deixar aos nossos telespectadores? Não, eu acho que mais a atenção mesmo ao que a gente faz, né? A atenção ao meio ambiente, porque a gente depende dele.
Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou um pequeno intervalo comercial. Na volta eu trago mais informações aqui no nosso jornalismo, no nosso SBT Notícias. E falando em Facíder, você vai poder acompanhar também quem é a Miss Facíder 2017. 3 minutinhos e eu de volta aqui com o SBT.